Estamos gravando isso aí. Nós estamos gravando a nossa segunda aula desta matéria que iniciamos na terça passada, e esta é a matéria, para a glória do Senhor, a teologia do obreiro, perfeito? Teologia do obreiro. A nossa irmã Bernadette, perdão, ela, isso, entrou, está saindo de novo, ela está com algumas dificuldades de conexão. Damos boa noite a todos, a paz do Senhor. Obrigado pelo esforço que cada um de vocês colocou para estar aqui. Sei mesmo o quanto para muitos de vocês é dificílimo. É uma batalha, mas com vitória. O mais importante é que temos essa convicção de vitória. Então, essa é a segunda aula da matéria Teologia do Obreiro, curso básico em Teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2024. Irmã Bernadette, recebida a sua mensagem, bem tranquila. Se a senhora consegue nos ouvir e nos ver, estamos todos na bênção, né? Lamentamos a dificuldade hoje da questão do vídeo, mas entendemos perfeitamente. Meus irmãos, vamos lá na nossa página 6. Página de número 6. Todos receberam a apostila? Todos? Graças a Deus. E vitória! Tem que fazer cu de ação de graça, tem que fazer o que te contar, né? Irmã Amanda, com todo respeito, às vezes ela é sorteada com a apostila dela, né? Parece bola de ping-pong. Vem, não vai, vem, não vai, vem, não vai, vem. Ih, pastor, não chegou. Aí eu entro em parafuso. Meu Deus, vou dar um carão no correio, né? Mas quando eu vou dar o carão no correio, só de eu falar, dar um carão no correio, né? Aí passado, pastor, recebeu, graças a Deus. Então agora eu tenho que soltar essas palavras no mundo espiritual para o correio tomar jeito. Então, meu irmão Leandro, graças a Deus, também recebeu ali em Matas, né, que é um pouquinho problemático. Na ilha é, sinceramente, um pouquinho problemático, mas é bom que todos receberam. Vamos lá, então, página 6. Estamos estudando as características ou a conduta do obreiro, né? Eu acredito que vocês já observaram, à luz da palavra de Deus, que o obreiro, aquele que serve ao Senhor, na igreja, seja ele com um cargo, com o título, ou sem nenhum cargo, ou sem nenhum título, né? Porque cargo ou título não nos impede de servir ao Senhor, não nos impede de servir a Deus, ainda que o cargo e o título, claro, isso sem dúvida aumentam demais a nossa responsabilidade. Acredito, né, lendo e estudando a Bíblia já há alguns anos, o cargo e o título só aumenta a responsabilidade. No demais, todos nós somos exatamente iguais em questão de servir ao Senhor. Claro, como eu já acabei de falar, o diácono tem uma responsabilidade X que é diferente da responsabilidade de um pastor. Então, claro que um pastor vai ser muito mais cobrado nas suas responsabilidades em servir a Deus do que um diácono. Mas em se tratando de lisura, honestidade, santidade, é exatamente a mesma coisa, só muda a questão do tamanho, entende? Da responsabilidade. O próprio Jesus mesmo disse, né? A quem muito é dado, será muito também cobrado, certo? Então vamos é, continuar estudando a questão do comportamento, a conduta. Por que certas igrejas vivem enormes problemas? Parte dos problemas, não são todos, são decorrente o resultado de conduta irregular, conduta nada bíblica vivenciada por alguns obreiros. Falamos aqui, né, sobre as boas maneiras do tratamento, né, que o obreiro tem que ter, saber dar ordens, saber corrigir, saber relacionar-se com os colegas de ministério, saber vigiar as palavras, né? Até mesmo para falar, nós temos que ter um cuidado dobrado, não podemos falar de qualquer maneira, né? Até mesmo falar em voz alta. Muitos pensam que falar em voz alta
significa autoridade. Não, a autoridade não está no tom de voz. A autoridade está na firmeza do que se fala e com apoio na palavra de Deus. Aí entra a questão muito debatida hoje em dia nos cursos de treinamento para obreiros, né? Liderança, sua liderança. Aqui estamos na página 6, vai lá no tópico onde diz lá embaixo, sua liderança. Então vamos tomar um tempinho falando um pouco sobre a liderança do obreiro. Segundo Gengel foi um escritor especializado em treinamento de obreiros, né, no século XX. Diz ele que liderança é o exercício de dons espirituais sob o chamado de Deus para servir a determinado grupo de pessoas, para que este atinja os alvos que Deus lhes deu, com o fim de que glorifiquem a Cristo. Baseado nessa definição, o obreiro tem que entender duas coisas, né? Pelo menos inicialmente, duas coisas que, não apenas duas, né? Vamos de 3 a 5 coisas. Primeira delas, que ele deve ser o exemplo para os seus liderados. Agora, anote isso aqui. Ser exemplo não é ser perfeito. Não existe isso de sermos perfeitos, mas podemos, com a graça de Deus, não é verdade, lutarmos para ser exemplo, para ser referência, como um exemplo, só um exemplo. Irmão Leandro luta lá na igreja dele, junto do povo a quem ele serve a Deus, para ser referência, para ser exemplo. Que lindo, né? Quando um obreiro, mesmo não sendo um dirigente de igreja, trabalha com essa finalidade porque fala de testemunho. Já os dirigentes de igreja, com muito mais razão, que eles têm que lutar forte, duro, para serem exemplo, porque eles são cobrados, né, tanto por Deus como pela própria congregação, entende? Mas sejamos obreiros com cargos, com título, ou sem cargo, ou sem título, todos nós temos este dever diante de Deus de sermos exemplo, mais do que ninguém, aqueles que estão como líderes. Nunca deve agir de forma ditatorial, dar uma de dono da verdade, na verdade, como dono da situação. Esse modelo, olha interessante, né? Esse modelo, segundo a palavra de Deus, não funciona mais. No passado, né, eu me converti no ano de 1969. Cheguei a acompanhar alguns anos aonde eu via pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos agindo como fossem dono da casa, dono da obra. Até hoje vejo, mas naquela época era um pouco mais frequente, né? Um pouco mais comum, não é? Você ver obreiros ditando ao invés de estar orientando. Há uma diferença entre ditar e orientar. Ditar é coisa de chefe, orientar é coisa de líder, né? Deus não nos chamou para sermos ditadores, mas para sermos o quê? Guias, orientadores. E nunca um orientador pode tomar a arrogância de dizer sei tudo, posso tudo e tenho tudo. Jamais. Nós, como líderes, não sabemos nada, não temos nada e não somos nada. Mas peraí, pastor, como é que fica esse negócio? Não. O que temos e o que somos não é nosso, é dele. É por ele e é para ele. Então nós temos que batalhar para sermos reflexos do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante é deve ter motivação para alcançar os alunos. Se o professor não a tem, se tratando de professor, como professor de escola bíblica dominical ou de escola teológica, ele precisa ter, né? Porque para ensinar
particularmente, seja em escola teológica, como em escola bíblica dominical, se ele não tiver motivação, fica difícil, né? Nós vivemos dias difíceis, onde se desanimar é muito fácil. Basta um probleminha aqui, basta um probleminha colar, basta um probleminha na frente, basta um probleminha atrás. Vamos ser sinceros, isso não é uma crítica, não é uma crítica, é uma situação que temos que encarar de frente. Nem todas as pessoas têm a suficiente maturidade, a suficiente fé, e a suficiente força para suportar o dia difícil. Concordamos com isso? Nem todos têm essa mesma força, essa mesma garra, essa mesma maturidade. Exemplo, pode vir um problema violento sobre o evangelista Alexandre, nosso jovem dirigente aqui da AD Filadélfia, ali de Nagasaki, para a glória do Senhor. Ele resiste, mas resiste firme, porque ele tem a fé mais amadurecida, as suas convicções mais arraigadas nas escrituras sagradas, já teve mais experiência com Deus, então ele reúne em si uma série de fatores, claro, que não fazem dele melhor do que nenhum de nós, mas são fatores que vão ajudá-lo a se manter e resistir bem ao dia ruim. Aí um exemplo, digamos que o Ítalo é um exemplo, por favor, não estou afirmando nada, só estou dando um exemplo, que o Ítalo não tem essa mesma força, e aí no meio do caminho pode desistir, pode parar, pode dar meia volta, mover. Então é muito fácil. Hoje estamos vivendo um momento crítico, aonde muitos cristãos, semana retrasada, conversando com um pastor já de 60 anos de ministério, escute essa, eu fiquei de boca aberta, 60 anos de ministério, ele tem 84 anos, viúvo já 2 vezes, não está mais à frente de igreja, né? Ele só ajuda com a escola bíblica dominical, diz, pastor, eu acho que é hora de eu parar de servir a Jesus. Como é que é? Ele é muito brincalhão, mas pensei que ele estava brincando com, não, eu vou parar, porque é tanta luta, pastor. Já fiquei vivo 2 vezes, e isso, e aquilo. Chama-se João Fredo. Pastor João Fredo, mas o que é isso? Agora, com essa idade, o senhor parar de servir a Jesus, tudo bem, o senhor não está mais à frente de igreja, não tem mais o peso de certas responsabilidades. Não, eu vou pendurar a chuteira, vou parar mesmo, vou ficar quietinho dentro de casa. Não, que negócio esse de culto. Parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ganho pancada na cabeça. Não, eu vou parar. Ele é nordestino, ele é pernambucano. Mas, pastor, você é pernambucano, tem sangue quente? Como é que um sangue quente com um pernambucano vai parar de servir a Deus? Tinha ele como um exemplo, vocês entendem? Um exemplo, uma pessoa de garra, de fé, de determinação. Eu fiquei um pouco assustado, tive que segurar ele 1h30 no telefone para motivá-lo, para animá-lo, e por fim, no finalzinho, ele parece que uma faísca de ânimo ressurgiu dentro do coração dele. Olha, eu fiquei um pouco assustado. Um homem com tanta experiência de vida chegar ao ponto de dizer que vai parar de servir a Jesus, eu coloquei a mão na minha cabeça e, meu Deus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Não sou melhor do que o pastor João, mas Deus ajuda-me. Quer dizer que todos nós, infelizmente, somos vulneráveis a passarmos por momentos de fraqueza, na verdade, momentos de desânimo, momentos onde a maioria não vai nos compreender e a gente vai estar sozinho. Mas o obreiro precisa lutar para ter, acima de tudo, esta experiência com Deus, para o quê? No dia mau, no dia difícil, ele está firme. Não é fácil, e muitas das vezes não é nem um pouquinho fácil, mas nós precisamos buscar em Deus essa experiência. Outra linha de conduta que a Bíblia nos orienta sobre o obreiro: nunca deve agir como dominador, porque o rebanho não é sua propriedade particular. É o que diz 1 de Pedro 5,3. Nenhum de nós somos donos da igreja, donos da obra do Senhor. Tem, infelizmente tem, e como tem uma boa quantidade de pastores que pensam que são donos
das almas, das ovelhas, meus obreiros, meus pastores, meus diáconos, meus presbíteros. Não, pastor, isso é força de expressão. Uau, que força de expressão estranha, né? Biblicamente, a gente vê que essa força de expressão ela não encaixa, né, ao parâmetro de humildade, ao parâmetro de submissão, ao parâmetro de rendição, né? Jesus Cristo deixava bem claro que as ovelhas dele pertenciam ao Pai. Olha, melhor exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, tudo que ele fazia, ele atribuía a autoridade direta, né, o senso de propriedade, ele jogava diretamente nas mãos do Pai. Ele, aqui na terra, pouco colocou-se como dono da situação. O único momento que nós vemos Jesus, né, voltando a ser, na verdade, o dono da situação, é lá em Mateus capítulo 28, quando ele disse, né, que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, porque ele já estava ressuscitado, entende? Glorificado, então ele voltou ao seu estado original de plena glória, com exceção do seu corpo, né? Porque Jesus, no seu estado original, ele sempre existiu como espírito. Então, o que diferenciou foi a ressurreição em corpo glorificado e manter nesse mesmo corpo, porém, já com a sua glória recuperada ao todo. O obreiro deve avaliar sempre o perfil de sua liderança, se ela está enquadrada no modelo bíblico. Desculpe. Em outras palavras, todos nós, como obreiros, temos que fazer uma avaliação. Se somos líderes, temos que fazer uma avaliação fazendo algumas perguntas. Dentre elas, será o que eu estou fazendo, estou agradando a Deus? Número 1. Será que o que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus? Número 2. Será que eu, como líder, estou edificando como um exemplo ou estou prejudicando como um mau exemplo? Faça essas perguntas de vez em quando, sobretudo se você é líder, se você está à frente de uma responsabilidade que lhe incumbiram da parte da obra do Senhor. Todos entenderam, irmãos, essa parte? Isso aqui é muito importante, porque nós estamos falando de coisas muito práticas, sendo avaliadas à luz da Bíblia Sagrada. Vamos agora conhecer uma parte dos obreiros, aliás, vamos começar a destrinchar por partes os níveis de responsabilidades que Deus tem confiado aos obreiros da obra do Senhor. Diáconos. Diáconos. Quantos aqui já foram diáconos ou são diáconos? Ou diaconisas? Isso, perfeito. Se eu te disser, até semana passada, engraçado, né? Eu fui objeto de chacota, ou seja, 2 pastores me convidaram para tomar um café aqui em Orlando, conversa vai, conversa vem, e eu fui objeto de zombaria. Como assim de zombaria, pastor? Vou lhe explicar. Estávamos conversando entre nós 3, e eu sou sincero, irmãos, eu não tenho o que esconder. Eu dizia, meus irmãos, que saudade eu tenho do meu tempo de diácono. Aí começaram a rir. E eu repeti de novo. Que saudade dos meus tempos de diácono na igreja, que eu servi ao Senhor na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas se mataram de rir. Desculpem, meus irmãos, por que vocês estão rindo quando eu estou repetindo isso? Pastor, lembre-se que o senhor agora é pastor. Esquece dessa humilhação de diácono. Hã? Repita, por favor. Esqueça-se dessa humilhação de que o senhor foi diácono. Não, peraí. Aí os irmãos, tem alguma coisa errada. Ser diácono é humilhação? Não. Foi o período da minha vida espiritual e ministerial que eu mais cresci. Aí os 2 arregalaram o zoião e pararam de rir. Foi o período que eu mais cresci espiritualmente. Porque, gente, eu sou sincero, se eu tivesse uma maneira de voltar a me descomissionar, eu faria. Eu não faço isso, que Deus vai me pegar de jeito. Mas se eu pudesse dizer, Senhor, entrego a minha posição de pastor e deixa eu voltar a ser diácono de uma igreja, porque uma coisa que eu amava fazer, irmãos, cuidar da porta.
é receber as pessoas, lavar cozinha, lavar banheiro de igreja. Que só tá brincando, tá repreendido, que repreendido nada. Eu cresci muito, 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 fui muito edificado. Gente, pensa num cara que chegava o dia moído, mas cantava com tanta alegria. Aí os irmãos entravam lá, bonitinho, cheirando bonito, cheirando perfumado o banheirozinho. Claro, passado algumas horas ficava um desastre, né? Mas eu olhava, levantava as mãos, oh meu Deus, obrigado. Lavei 12 banheiros hoje, igual as 12 tribos de Israel. Lavei 12 vasos, meu Deus, que coisa linda. Quando era a cozinha da igreja, aqueles fogões industriais enormes, eu chorava de felicidade, meu Deus. Até o meu pastor pensava, o irmão deve ter algum problema de cabeça. Por quê? Eu nunca vi um diácono ficar tão feliz para limpar a igreja. Todo mundo aqui pragueja, xinga. E o irmão, eu chegava às 6 horas da manhã, irmãos. Não falo isso para contar vantagem. 6 horas da manhã, fazia a minha parte, e perto das 8, 9 horas que meu trabalho começava à tarde, eu ia para o meu trabalho secular. Hã? O quê? Então, antes do senhor trabalhar, o senhor fazia a sua parte limpando a igreja? Sim, mas fazia com uma alegria. E era voluntário, eu não ganhava um centavo. O quê? Não! Isso é doideira, irmãos. Seja doideira ou não, foi o período da minha vida espiritual e ministerial que eu mais cresci. Quando eu era escalado, então, para ficar na portaria ou para trazer algum tipo de assistência. Irmãos, diácono é honra. Ser diácono é honra. É honra. Não é humilhação como muitos pensam. Se eu puder, até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo, eu deixei de pastorear a igreja há exatamente 32 anos. 32 anos. A última igreja que eu pastoreei na Argentina, eu fazia trabalho de diácono e os diáconos ficavam bravos. Não, pastor, não é o seu trabalho. Ficar na porta, eu ficava quase 40 minutos da porta, eu olhava no relógio. Quando fechava 40 minutos, eu ia para o púlpito, mas praticamente todo o culto era difícil alguém me ver sentado lá no lugarzinho que geralmente os obreiros ficam, né? Eu gostava, é uma coisa minha pessoal, que eu também fazia isso, sabe, para motivar os futuros diáconos. Graças a Deus conseguimos, né? Em 2 anos, motivar mais de 11 candidatos ao diaconato, dos quais 8 foram, graças a Deus, plenamente aprovados, né? Porque demos treinamento, manifestou o chamado, certo? E em cima disso eu vou falar, né? Biblicamente, a importância do diácono. Se você é diácono ou diaconisa, não se sinta diminuído, não se sinta diminuída. É uma honra maravilhosa. Eu sei que os tempos mudaram, né? Há mais de 30 anos, ser diácono era muito honroso. Hoje parece que para alguns ministérios e igrejas é desonroso. Mas vamos ver o que a Bíblia nos orienta sobre o diaconato. Com base em Atos 6, os diáconos cuidavam da beneficência da igreja, um trabalho tão importante e difícil que o texto menciona a necessidade de serem os diáconos. Aí entra homens, pode também ser mulheres, né? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, o que diz Atos 6:3. Olha só, homens, aí também se aplica a mulheres, né? Porque a Bíblia fala de diaconisas, lá em Romanos capítulo 16, menciona uma diaconisa, lembra-se o nome da diaconisa lá em Romanos 16? Gente, eu tomei hoje Coca-Cola Diet, depois de tanto tempo, tomei uma Coca-Cola Diet e deu um branco na minha memória. Sério, me esqueci o nome da diaconisa lá de Romanos 16, alguém se lembra? Ah lá, evangelista Alexandre está buscando, mas assim, sem buscar, alguém tem na memória como se chamava? Não. Ô, papai, eu estava querendo aqui dar uns pontinhos, né? Se alguém tivesse em mente, ô Jesus, lá está em Romano. Agora lembrei, voltou. O efeito da Coca-Cola Diet acabou. Gente, me senti mal depois. Consciência, né? Não só de tomar Coca-Cola, mas hoje, com o tempo fresquinho aqui, vou entrar ali no Publix, que é um supermercado muito normal aqui na Flórida, vou pegar uma Coca-Cola Diet gelada, e tomei, aí deu um apagão na minha memória. Eu acho que a cafeína faz esse problema. Vamos lá, me lembrei dela.
Febe. Romanos capítulo 16, verso 1. Tá? Abra lá. Alguém pode ler para mim, por favor? Romanos 16, 1. Pode abrir o seu áudio e ler em voz. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve a igreja que está em Cencreia. Alguns textos, obrigado, evangelista Alexandre, alguns textos trazem diaconisa, algumas traduções em língua portuguesa trazem a expressão diaconisa. Interessante, né? As Nunca vi não, traduções pastor. Pastor, eu nunca vi não, primeira vez. Eu nunca tem ouvi falar. Almeida Revista corrigida de 1969 traz a expressão diaconisa, ao invés de aquela que serve. A qual Porque, serve na igreja. porque veja bem, a palavra servir no grego é diakonos, que bate uma mesma coisa. Então, o diácono é um servidor, a diaconisa é uma servidora, no sentido da vocação, não é? No sentido até mesmo do trabalho, o pastor também é um diácono, porque ele está servindo. Nós, como crentes, como cristãos, temos um ministério comum de servir. Jesus não veio para servir, então Jesus é o principal dos diáconos. O problema é que nós confundimos o ofício com a função. Hoje se considera mais o ofício do diácono do que a função do diácono, ou seja, ofício está ligado a título, está ligado à hierarquia, função está ligado a chamado, vocação, dom ministerial. Mas olha só as características dos diáconos da igreja primitiva. Homens ou mulheres de boa reputação, ou seja, de comportamento ilibado. Número 1, cheios do Espírito, ou seja, a expressão cheios do Espírito no grego quer dizer que tenha maturidade de caráter. Aí há uma confusão. Alô, isso é importante que eu vou dizer, porque eu vou provar que agora na Bíblia, na palavra de Deus. A expressão bíblica cheios do Espírito não implica em ter abundância de dons. Não, 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 não. O ser cheio do Espírito, no plano bíblico teológico, é ter a abundância do fruto do Espírito, pois aponta para o que? Caráter, maturidade. Anote isso em algum lugar. O que nos define como cristãos espirituais jamais serão os dons. Repito, o que nos define como cristãos espirituais jamais é baseado nos dons, senão baseado no caráter, na maturidade, no fruto do Espírito. Vamos a alguns textos, e dentre eles um bem polêmico. Eu creio que você já passou por esse texto, já leu, já releu, e ele dá um nozinho cego na nossa cabecinha. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. E faremos leitura dos versos 21, 22 e 23. Mateus 7, 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aqui é bem chamativo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar nos céus, mas aquele que vive, que experimenta a vontade do Pai. Agora, observe o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha as 3 atitudes dos obreiros, não é? Cheios dos dons, não cheios do Espírito. Olha só, profetizam, expulsam demônios e fazem maravilhas. Olha o que o Senhor Jesus responde no verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Isso é grave, isso é pesado. Como? Mas está usando, está sendo usado, está expulsando demônio, está profetizando, está curando. O que é isso? Jesus deixa bem claro: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A impiedade? É o que está escrito, né? O que praticais a impiedade. É isso. Errei de novo. Ei, Coca Diet, você é a culpada, tá me dando amnésia hoje. Iniquidade, né? Deus, tô sofrendo hoje com o refém dessa Coca. Como é que é? Não é impiedade? Iniquidade. O mal. Iniquidade. Excelente, irmã Mana. Irmã Mana não tomou Coca Diet. Ela deve ter tomado um bom maracujá para relaxar. Iniquidade. Anote aí. Há uma diferença entre os que praticam iniquidade e os que praticam a impiedade. Isso é bem interessante, irmãos. Quem pratica impiedade é o ímpio. Concordam? E o ímpio é a pessoa que nunca teve uma experiência com Jesus Cristo. O ímpio é a pessoa que não experimentou o novo nascimento. Oh! Mas quem é o iníquo? O praticante da iniquidade é o crente carnal. O crente que não tem caráter espiritual. Ele está cheinho dos dons, mas é carnal, é imaturo, é crianção. Mas peraí, pastor, me ajuda a entender. Como é que Deus usa ele? O dom, alô, escreve aí. O dom não depende do caráter. Porque a palavra dom, anota aí, dom, vem de uma palavrinha grega, charisma, que quer dizer presente dado sem merecimento. Exemplo, só um exemplo, por favor. Eu nunca vi o irmão Leandro Bonjour mais gordo da vida. Um exemplo, é só um exemplo. Eu decido dar uma barra de ouro de 5 quilos para o irmão Leandro. Como é que ele vai ficar feliz? Claro! A irmã Angélica então vai dar 4 pulos e ainda dá 2 acrobacias. Leandro, você ganhou uma barra de 5 quilos de ouro. Mas aí passa o tempo e eu descubro que o irmão Leandro fez algumas situaçõezinhas feias envolvendo a minha pessoa. Ninguém, irmãos, quando dá um presente para alguém, mesmo que ela não mereça, ela incorra em atitudes erradas, ninguém vai chegar assim e dizer, ó, me dá o de presente de volta. Aí eu descubro que o irmão Leandro agiu de má fé para comigo, eu jamais vou voltar na casa dele e dizer, me dá a barrainha de ouro que eu te dei. Geralmente é assim, irmãos, quando damos um presente a alguém, gostamos dela ou não o suficiente, mesmo que ela lá na frente vá fazer algo feio contra nós, nenhum de nós tomamos o luxo e o trabalho de dizer, me dá de volta o presente, ou todos os presentes que eu te dei ao longo da vida. Deus, mais ainda, Deus, quando dá a nós os dons espirituais, não é na base daquilo que eu ou cada um de nós mereçamos. Não, a Flávia, ela é uma boa menina, comportada, jejua, estuda a Bíblia, vai todos os cultos. Eu vou dar para ela uma quantidade de dons que todo mundo vai ficar de boca aberta. Deus não dá os dons por causa do que mereçamos ou pelo que fazemos, não. Ele nos dá baseado o quê? Aquilo que Cristo Jesus fez lá na cruz do Calvário. Cremos no sacrifício da cruz? Sim, é o suficiente. Aí Deus nos dá os dons. Porque os dons são imerecíveis, são favores imerecidos. Quem está me entendendo, irmãos? Os dons são presentes. Não depende de eu ser malzinho, de eu ser bonzinho. Não depende de eu ser santinho ou ser diabinho. Não, 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 não. Os dons são dados. Mas peraí. Me explica então.
Como é que ocorrem essas manifestações de milagres, curas? Por causa do nome de Jesus e por causa da palavra. Anote isso aqui. O que está comprometido nessa história é o nome de Jesus e a palavra de Deus. E Deus honra o nome de Jesus e honra a sua palavra. Por isso que Jesus diz aqui, naquele dia, porque vai ter um acerto de contas. Camarada é usado, mas é um mau caráter. É um sem vergonha, é um cafajeste, é uma pessoa sem um grau de decência. Mas Deus está usando. Mas por quê? Porque está usando o nome de Jesus e está usando a palavra. Mas cedo ou tarde ele vai ser desmascarado. Não vai demorar muito. Tem uns que dizem, o pastor está demorando muito. 10 anos, está lá na frente da igreja. O cara é um tremendo de um mascarado. Mas como é que... Entendo, entre aspas, que Deus permite alguns obreiros estarem, entre aspas, desafiando até a própria santidade de Deus ali, enganando a igreja. Deixa eu mostrar para vocês um texto. Eu não estou muito certo se vocês já passaram por ele, mas é um texto que quando eu li ele pela primeira vez há 41 anos, remoeu forte dentro da minha cabeça. Meu Deus, o que é isso? Até que o Espírito Santo deixou claro. É por causa disso, é por causa disso, é por causa disso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Vamos lá? Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Eu entendo que tem pessoas que até se desviam dos caminhos do Senhor por causa de obreiros sem vergonhas e tem uma vida de caráter apodrecido, mas está sendo usado. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Vamos ver o que diz aqui. 2 versículos. E são 2 versículos que nos deixam, olha, dá umas 2, 3 voltinhas na nossa cabeça. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 23, não, 24 e 25. 24 e 25. Me acompanhem, por favor. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versos 24 e 25. Os pecados de alguns homens são manifestos, procedendo do juízo, e em alguns manifestam-se depois. Olha só como Paulo coloca isso para Timóteo. Os pecados de alguns homens são manifestos, ou seja, todo mundo vê, à plena luz do dia. Agora, engraçado, estranho, mas, olha só, em alguns se manifestam, depois, e esses depois pode ser anos. Não entender, Deus está sendo injusto, o negócio está aqui, todo mundo vendo, e o negócio vem às claras depois de anos. Olha o 25. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Em outras palavras, irmãos, sabe por que Deus tolera, entre aspas, certos pecados na igreja? Deus está sabendo de tudo. E o camarada, idiota, bobo, com todo respeito à expressão, está sendo usado. Eu estou sendo usado por Deus e pela carne e pelo diabo. Mas a igreja está vendo quase que tudo, mas está confundindo a outros. Sabe por que Deus tolera essa situação por muito tempo, em alguns casos? Porque quer dar tempo ao arrependimento, para o camarada se arrepender. Deus não corta de uma vez só assim, ó. Isso chama-se longanimidade. Anote 3 coisas que pensamos que são iguais, mas são super diferentes. A primeira delas é a tolerância. Todos nós nascemos com um potencial de tolerância, que pode ser, desse tamaninho até chegar desse tamanho. Eu vou repetir. Todos nós nascemos com um potencial de tolerância. Ele começa assim, tá vendo aqui o tamanho do meu dedinho?
E pode chegar até aqui. Não passa disso aqui, gente. Pode acreditar. A nossa tolerância, ela é humana. Ela não passa disso aqui. Aí tem a segunda coisa, chamada paciência. A paciência, ó, faz isso aqui. Ainda você vê. Mas ela é enorme. Ela é um dom do Espírito. De acordo com Gálatas 5, 22 e 23. Deus dá paciência. Aí tem uma terceira coisa que só Deus tem. Presta atenção. Essa terceira coisa só Deus tem. Ele não compartilha. E o texto bíblico e a palavra fala que Deus é isso, porque e ele não compartilha com ninguém. Sabe qual é? Longanimidade. Deus é longânimo. Mas o que é a longanimidade? É a ampliação da tolerância em uma proporção gigantesca e o aumento da paciência numa proporção infinita. Nunca você vai ver Deus compartilhando a sua longanimidade, mas a sua paciência sim, através do fruto do Espírito. Por isso que há dezenas de textos no Novo e Antigo Testamento que diz: o Senhor é longânimo, o Senhor é longânimo, o Senhor é longânimo. Você nunca viu nenhum personagem da Bíblia sendo longânimo. Você nunca vai ler Abraão foi longânimo, Jacó foi longânimo, Pedro foi longânimo. Alguém já viu isso na Bíblia? Não. Porque a longanimidade Deus não compartilha com ninguém, é dele. E ele é longânimo comigo e com vocês, conosco. Por quê? Porque se Deus não fosse longânimo, há muito tempo já tínhamos ido embora. Há muito tempo já estávamos habitando o inferno. Então ele... Pastor, Sim. é só uma dúvida. Jogue a sua dúvida. O senhor falou acerca da longanimidade, que o homem não pode ser longânimo. Então, por que em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito e a longanimidade está também dentro do fruto do Espírito? É um problema de tradução. Vamos lá? É um probleminha de A dúvida. tradução. Porque se confunde na tradução, se é um problema de tradução. A tradução correta seria paciência. Vamos ao texto de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em uma tradução, a maioria das traduções trazem longanimidade. Pode observar isso, a maioria. Mas poucas traduções, como a Almeida Revista Atualizada, traz paciência. A palavra grega é macrothumia, que é diferente da palavra longanimidade, que é uma outra palavra grega. E isto confunde, como, por exemplo, bondade e benignidade. Elas são semelhantes entre si, mas são diferentes. Então, esse é o probleminha das traduções da língua portuguesa. Então, a maioria das traduções traz, por um erro que Almeida cometeu, longanimidade. O correto é paciência. Quer ver lá em Romanos 5:5? Vamos em Romanos 5:5. Curiosamente, aqui já está corrigido o problema. Porque em algumas traduções traz perseverança, em outras paciência, e em outras longanimidade, que é o mais curioso. Romanos capítulo 5, versículo 5. Perdão, Romanos 5:3, melhor dizendo, 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, produz o quê? Produz o quê? Algumas traduções Perseverança. dizem perseverança. Está errado.
Na tradução mais correta é paciência. Paciência aqui na minha tradução. E a paciência, verso 4, a experiência. E a experiência é esperança. Por isso é importante. Bato A na minha fala tecla. é paciência também. Paciência, está correto, está corretíssimo. Então, a minha recomendação, eu sempre tenho recomendado, procure ter, a nível de estudo bíblico, 3 traduções diferentes da Bíblia, para você comparar. Fatalmente, você tendo 3 traduções, 2 delas vão se encaixar perfeitamente. 2. É fácil. É fácil. 2 vão falar a mesma coisa e uma vai falar diferente. Alguém está me Pastor, entendendo, gente? Sim. mas perseverança não seria o mesmo que paciência? Não. Em nenhuma forma. Existem semelhanças comportamentais, como benignidade e bondade. Se o irmão olhar os dois juntinhos, eles são muito semelhantes a nível de comportamento, compreende? Uma pessoa benigna, ela pode ser bondosa, mas nem sempre uma pessoa bondosa pode ser benigna. Há semelhanças de comportamento, como perseverança e paciência. As pessoas que têm o fruto do espírito, paciência, são naturalmente perseverantes. O que é uma pessoa perseverante? Não desiste fácil, não chuta o balde fácil, não para no meio do caminho fácil. São resistentes até as últimas consequências. Mas, se elas são perseverantes, é por quê? Porque elas têm força de vontade. Pensa comigo, Ítalo, você é sério? Não. É porque elas têm o fruto do Espírito chamado paciência, que é uma capacidade sobrenatural que Deus dá. Um exemplo, batem no Ítalo com força. É costa em cima da outra. É decepção, é humilhação, é traição. E vamos embora. Fazem do Ítalo um Judas. Arrebentam com o Ítalo. Humanamente, o Ítalo murcha, acaba, para, não aguento. Mas, se ele está cheio do fruto do Espírito chamado paciência, oh meu Deus, façam o que quiser com o Ítalo, pisem, chutem, joga ele para escanteio, bate no pênalti várias vezes nele, chicoteia, humilha, mas ele vai estar, ó, firme, porque eu fui chamado para olhar para frente. Eu fui chamado para abraçar uma fé que não se move para a esquerda e para a direita, e essa minha fé tem foco, e esse foco se chama Jesus. Oh, compreende? Porque muita gente sai fora dos caminhos do Senhor porque não são pessoas perseverantes. Primeira lutinha, pum, sai fora. Mas se está cheio de paciência, o fruto do Espírito, pode vir 20, 30, 40 de uma vez só. Fica firme. Vai até as últimas consequências. Percebeu que é uma diferença, Ítalo? Queria ter 2 aulas só para falar de 122 aspectos entre a paciência e a perseverança. Gente, isso é coisa de doido. Que isso, pastor? A Bíblia nos ensina 122 aspectos entre a paciência e a perseverança. Que isso? É uma das colocações mais lindas que eu já li na minha vida. Tem 122 textos na Escritura Sagrada que coloca a paciência ao lado da perseverança. E que para que eu seja perseverante, eu preciso ser cheio do fruto do Espírito chamado paciência. E todo aquele que é paciente está maduro na fé. Aí eu acho um pouquinho engraçado às vezes, né, quando alguém diz, eu tenho que ter paciência com a minha sogra. Não, com a sogra não tem que ter paciência, tem que ter tolerância. A paciência é nas provas extremas da vida. Aí você diz, mas minha sogra é uma prova extrema na vida. Mentira. Sogra sempre vai ser bênção. Pode ser talvez um pequeno probleminha. O problema é que nós generalizamos as coisas a níveis humanos e não pensamos a níveis da palavra de Deus. Alguém está me entendendo, gente? Nós não estamos habituados a pensarmos
a nível da Bíblia Sagrada. Sempre queremos relativizar as situações no nosso nível da nossa experiência humana, que é um tanto normal, não é? Você vai relativizar ou comparar dentro daquilo que você conhece por experiência própria. Por isso que é necessário, a cada dia, temos uma experiência nova com a palavra de Deus, porque à medida que eu leio e vivo a palavra, eu vou ter, claro, uma experiência nova de vida. Vamos avançar, porque falar de diácono é muito lindo, gente. É lindo, é lindo, é lindo. Vamos lá. Estevão, um daqueles primeiros 7 diáconos, era homem, cheio de fé e do Espírito. Bato na tecla. A expressão ser cheio do Espírito não é ser cheio de dons, é ser cheio do fruto do Espírito, que é manifesto no amor, que ele é repartido em 8 facetas diferentes. Como uma tangerina. Alguém conhece uma tangerina? Ou não? Uma tangerina. Ela é uma só, como fruto, correto? Sim ou não? Mas ela tem o quê? Vários gomos. Pensa numa tangerina com 8 gomos. Aí seria uma ilustração para entendermos um pouquinho o que é o fruto do Espírito. A tangerina chama-se amor, e ela se reparte em 8 gomos bem diferentes, entrando aí a paciência, que em algumas traduções é levada como longanimidade. Mas vamos lá. Alguns diáconos receberam também o dom da profecia ou do ensino e o talento natural para discursar, de modo que, além da beneficência, exerciam também o ministério da palavra. Foi o caso de Estevão e de Filipe. Neste caso particular, né, o de Filipe, se crê, se acredita, pela leitura do texto bíblico e do contexto que lemos, que Filipe foi chamado pelo título de diácono, mas foi investido do dom ministerial de evangelista. E isso é possível? Sim, como não? Isso que define ofício de função. O ofício está ligado a título, hierarquia, e a função está ligado a chamado, vocação. Então, em Atos 6, vemos Filipe, não é? Como um dos 7 diáconos, ou seja, ele foi separado hierarquicamente no ofício de diácono. Mas lá em Atos, vemos Filipe como evangelista, não é que ele foi promovido de diácono para evangelista, que está falando de ele evangelista como chamado, como função ministerial. Vamos lá. A visão sobre o diaconato é que o diácono, olha a sua definição mais objetiva de diácono à luz da Bíblia, é o oficial ungido pela liderança, ou separado pela liderança, fica melhor, né? Mediante o seu preparo, submissão, frutos e principalmente confirmação do Senhor. Sob a supervisão de um presbítero, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e de suas dependências. Vocês sabem quem foram, no sentido histórico da função diaconal, os primeiros diáconos na Bíblia, ainda que sabemos que em Atos 6, oficialmente, os diáconos foram instituídos, dado a necessidade das mesas, né, que os presbíteros estavam servindo as mesas e servindo o púlpito. Então, criou um certo conflito, e aí é instituído, ou são instituídos os diáconos. Então, de forma oficial, está lá em Atos 6. Mas de uma forma bem indireta, historicamente, olhando lá atrás, no Antigo Testamento, um grupo de homens, poderíamos dizer que eles lançaram as primeiras bases do diaconato. Vocês podem imaginar... Os levitas, pastor. Levitas, os levitas. Oh, cinquentão, para nosso irmão Leandro Bonjour. Bonjour não, é bonsoir.
Cinquentão para o nosso irmão Leandro, os levitas. Uau! Aí temos um problema com a questão dos levitas. Hoje em dia se tem aquela colocação que ela não é de todo, escute, errada. A gente vai falar um pouquinho na próxima aula isso. O levita está lá tocando a guitarra. Não foi que? Repete. O levita está lá tocando a guitarra. Isso biblicamente seria correto? Não. Eu vou explicar por quê. No Antigo Testamento, originalmente, no tempo de Moisés, os levitas foram chamados para cumprir 4 funções no tabernáculo. Presta atenção. Moisés recebe de Deus orientações. Moisés separa esse grupo de homens aí. Este grupo de homens vão me servir em 4 áreas. Quem são eles, Senhor? Os levitas. Pois não. Aí o Espírito Santo foi falando com Moisés e Moisés foi registrando isso nos livros de Êxodo e Deuteronômio. Primeira função dos levitas na casa de Deus: cuidar dos utensílios do tabernáculo e cuidarem da organização do culto. Essa foi a primeira função dos levitas no tabernáculo: cuidarem dos objetos e cuidar da liturgia, da organização do culto. Segunda função dos levitas, olha só, tesoureiros. Foram chamados para cuidar das finanças da casa de Deus. Uau! Então, primeira função, cuidar do tabernáculo e a sua liturgia, sua organização. Segundo, cuidarem das finanças. Terceira função dos levitas, foram chamados para serem os ensinadores da palavra de Deus. Oh, uau! Os levitas foram os primeiros a serem chamados por Deus para ensinarem a lei. E a quarta função dos levitas foram que foram chamados para a manutenção da estrutura física do tabernáculo. Mas peraí, mas aonde entra então o papel dos levitas na área do louvor? 500 anos depois, com Davi. No livro de 1 de Samuel, se não me trai a memória, no capítulo 21, ali entra a primeira vez que Davi separa os levitas para a função da música. Mas originalmente os levitas não foram chamados para serem músicos. Alguém sabia disso? Só o irmão Leandro e a irmã Rubiane. Isso é importante ser anotado. Oh, meu Deus! Originalmente, os levitas não foram chamados para atuarem na área da música, na área do louvor. Só 500 anos depois de Moisés, com Davi. Por isso que, entre aspas, é um pouco estranho você intitular a pessoa que está no louvor ou na música de levita. Porque criou-se um costume, isso se tornou um dogma, não é de todo errado ou pecaminoso, mas biblicamente é um pouco, entende, distanciado da sua originalidade histórica. Temos que observar a originalidade da base. Qual é a base dos levitas? Louvor? Não. Os levitas abraçaram o ministério da música e do louvor 500 anos depois de Moisés. Isso por volta do ano 1000. Isso foi no governo, no reinado de Davi. Mas na época de Moisés, os levitas em momento nenhum se envolveram com louvor ou qualquer tipo de música. Tá? Fica isso bem gravado, que isso é importante levarmos isso em consideração. E aí se ficou aquela ideia curiosa, né? Levita, levita, levita. Ok, mas é importante deixar claro que não foi a função original, né, executada pelos levitas. Vamos lá. Já estamos na página de número 9, perfeito? Deixa eu virar aqui. Isto. Qualificações necessárias de um diácono. Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 3, vemos que os presbíteros, incluindo os pastores, devem ser modelos do rebanho. Perfeito.
Os diáconos, conforme observamos em Atos 6, 3, 5, devem ser homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de fé. Agora, observe isso aqui. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 2, fala de homens fiéis e idôneos. Este mesmo apóstolo, nas duas passagens, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é digno de observação. Fala nas duas passagens mais importantes sobre presbíteros e diáconos. Pastor Antônio Gilberto, se alguém já ouviu falar deste nome, foi o mestre das Assembleias de Deus dos anos 60, 70, 80 e até nos anos 90. Depois ele, naturalmente, por estar já um pouco idoso, começou a entrar num período de declínio. Pastor Antônio Gilberto foi o meu mentor, né? Ele me encaminhou no crescimento da palavra de Deus de 1969 a 1983. Me acompanhou 14 anos no crescimento da minha vida espiritual e influenciou fortissimamente no nosso ministério. Ele escreveu um livro, aliás, ele escreveu vários livros, vários. Dentre eles eu destaco o Manual da Escola Dominical. Não sei se alguém já ouviu falar deste livro, maravilhosíssimo. Manual da Escola Dominical. E um outro livro que eu não estou encontrando já há um bom tempo, intitulado O Obreiro Segundo o Coração de Deus. Um livrinho de umas 60, 70 páginas que ele lançou em 1971. Então, é uma raridade encontrar este livro. Até em PDF não encontro mais. Eu encontrei há uns 10 anos atrás. Depois eu tive um problema no meu arquivo PDF, não consegui mais abri-lo. E quem eu posso pedir a gentileza que alguém vá no Brasil tentar me conseguir esse livro? Esse livro é uma raridade, é uma joia. Pensa naquele livro que vale, vamos dizer, $1 milhão no seu valor estimativo, mas não encontro ele de jeito nenhum. Agora tem um aluno que vai sexta-feira para o Brasil, para Goiânia, e eu incumbi ele a uma missão. Se você encontrar esse livrinho, compra 20. Se tiver 20, compra. Traz um para mim que eu vou distribuir em sorteio para os alunos da Academia Bíblica Bereia. Então, se ele conseguir 20, traz 19. Aí eu vou sortear em todas as turmas, né? Pelo menos aqui, por exemplo, dessa turma, eu vou sortear 2. Na turma da segunda, eu vou sortear 2. Entendeu? Vamos ver quem vai ser o abençoado. Ele vai ficar um mês no Brasil, né? Estou ansioso. Quando ele chegar lá, pastor, consegui os 20. Então vocês orem por ele, para que ele consiga os 20, um fica para mim, né? E aí eu vou sortear aqui 2. Gente, que livrinho, que livrinho. E em cima de algumas anotações baseadas nesse livrinho é que eu fiz algumas adaptações para essa apostila. Então, olha só que coisa linda o que Paulo fez. Então, ele vai lá em 1 de Timóteo 3, 1 a 2 e Tito 1, 5, 9, e ele então faz uma combinação das qualidades exigidas, tanto para diáconos como para presbíteros, e dá em torno de 20 qualificações. Olha que lindo! Então, 20 qualificações que seriam as exigências, não é? Que cada candidato a diácono e a presbítero deveria ter. Vamos lá. Irrepreensível. O que vocês entendem por irrepreensível? Não ter o que repreender, né? Uma pessoa com um testemunho, um caráter ilibado, um caráter transparente. Perfeito. Alguém mais poderia dar uma definição de irrepreensível? Na antiga Grécia se usava uma expressão super interessante, claro. Não estou forçando que vocês me tragam esta definição, mas daí que vem a origem da palavra irrepreensível. Mas o evangelista Alexandre acertou na mosca, é isso mesmo. Não tenho que repreender, conduta, caráter ilibado, testemunho abençoador, mas a palavra irrepreensível tem uma historinha super interessante. Ela começa lá por volta de 480 na antiga Grécia. Alguém já leu essa historinha? Já viu em algum lugar o significado etimologicamente da palavra irrepreensível? Anote aí. Irrepreensível, não tem aonde apontar a mancha.
Oh, não tem para onde apontar a mancha. E na antiga Grécia começa o costume dos vestidos de noiva brancos. Conta-se uma história de uma noiva que estreou um vestido branquíssimo, tão branco que o casamento feito à luz solar causava uma incomodação no olhar das pessoas, porque era branco demais. Mas branco demais, branco, muito branco. Aí veio um menininho, né, como carregando um laurel de folhas, né, porque era muito comum na antiga Grécia, né, como as nossas alianças, se coloca aquela coroazinha de lauréis, de folhas na cabeça. Então, segundo a história, veio o menininho, né, de uns 7, 8, 9 anos de idade, e no meio do caminho parou na frente da noiva, um vestido impecavelmente branco. Quando o menininho foi levantar o laurel de folhas, né, para colocar na cabeça da noiva, né, como para dar a honra, o menininho se estica e espirra. No que espirra, tum, foi um negócio que saiu lá no momento do espirro e caiu no vestido da noiva. E se viu automaticamente o quê? Uma mancha amarela. A noiva começa a chorar. Na antiga Grécia, qualquer mancha, independente da circunstância, era tido como uma desonra. Aí todo mundo apontou com o dedo. Tem uma mancha ali, ó, e é amarela. Pobrezinho, o menininho não teve culpa. Se aproximou do vestido, esticou a cabeça, espirrou, tchau. Arrebentou com a maculidade, com a mácula, né, com a pureza, com a brancura do vestido de noiva. Então, a origem da palavra irrepreensível não tem para onde apontar a mancha. Que coisa linda quando eu e você somos irrepreensíveis, ó. Você pode apontar para todo mundo, mas quando chega lá para o irmão, me permita um exemplo, irmão Claudiano, Claudiano não tem como apontar nada. Ele está limpíssimo. Parece que tomou 2 banhos de formal de Clorox, não tem jeito. A roupa do Claudiano é branca demais, não tem como. E tem muita gente que luta para manchar a roupa de alguém, mas não adianta, tem um Clorox lá que não permite a mancha. Isso significa irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Alguém diz, qual a necessidade que Paulo faz essa abordagem? Aí você estuda o pano de fundo histórico da cidade de Éfeso, na antiga Ásia Menor. Os maiores índices de poligamia eram registrados naquela região. Era comum na Grécia, era comum na Itália, era comum em várias partes do Império Romano. Mas ali na região de Éfeso, era uma febre, era uma doença. Homens com 2, 3, 4, 5 mulheres, inclusive cristãos, gente convertida, entre aspas. E Paulo conhecia essa situação, por isso que diz que seja esposo de uma só mulher, porque haviam membros da igreja de Éfeso que tinham 2, 3, 4. Imagina um diácono com 3 mulheres. Aí o Senhor, eu quero me apresentar a minha esposa número 1, a minha esposa número 2 e a minha esposa número 3. Não, isso não seria referência de obreiro, isso é um escândalo. Por isso que Paulo foi muito taxativo. Esposo de uma só mulher. Não como Salomão, né? Que decidiu ter 1000 e teve muita dor de cabeça. Bom chefe de família. Você sabe que quem me conhece e quem conhece você, meu irmão, agora estou falando aos homens. Ei, gente! Irmão Leandro, eu, irmão Claudiano, irmão Gil Grijol, evangelista Alexandro, Ítalo, ó, é Papai do Céu falando para nós, homens. Sabe quem nos conhece de verdade? Primeiro, o Espírito de Deus. Segundo, ó, quem me conhece de verdade depois de Deus? Minha esposa Maria Luísa. Sabe quem conhece bonito, assim, bonitíssimo, irmão Claudiano, irmã Larice? É verdade ou não é? Ei, meu Deus! Dá glória, irmão Claudiano, porque essa dá glória e agradece. Como ela lhe conhece? Ô, meu irmão! Isso é sério. Quem conhece o irmão Leandro Bonjour? Irmã Angélica. Oh, meu Deus! O irmão Leandro fica feliz. Pô, a Angélica me conhece.
Eu não devo nada para ninguém, porque ela me conhece. Evangelista Alexandre, depois de Jesus, quem conhece melhor a ele? A sua digníssima senhora. Sabe por quê, irmãos? Na igreja é muito fácil sermos bonitos, sermos espirituais, sermos aqueles bambambam na fé. Quem conhece Gil Grijol? Rubiane, irmã Rubiane. Olha o sorriso da irmã Rubiane. A irmã Rubiane, Gil, vigia, Gil, senão eu não queimo, eu torro a tua batata. Não, ela nunca vai torrar a batata depois. Tive a alegria de conhecê-los na casa deles, né? Aí eu percebi, são iguaizinhos, na telinha e na vida real. É lindo, irmãos, quando somos iguais em todos os lugares. Mas o lugar mais importante que você, homem, obreiro, tem que ser autêntico, sabe aonde? É dentro de casa. Dentro de casa, ao lado da sua esposa, dos seus filhos, não tem como enganar ninguém. Na igreja a gente consegue enganar. Vamos ser sinceros? Conseguimos enganar na igreja? Claro! Damos uma rajada de língua estranha, começamos a saltar, aplaudir, aí estamos enganando todo mundo. Claudiana é espiritual, Leandro é um santo anjo de Deus. Aí quando chega da porta de casa para dentro, muda tudo. Pastor Luiz Prestes é uma bênção, só no púlpito. Em casa é um terror. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos bons chefes de família, porque aí não temos decepção com ninguém, e muito menos com Deus. Hospitaleiro, quando podemos, porque não é uma obrigação, não é uma imposição, mas se é para ser presbítero e diácono, na medida do possível, ser hospitaleiro. Não é uma questão 100% obrigação, porque nem todos podem ser hospitaleiros, ou seja, não tem uma casa com uma estrutura básica para hospedar pessoas. Vamos ser sinceros, não é? Aqui na América, apesar de que hajam algumas facilidades, mas nem todos os presbíteros e diáconos têm condições de hospedar alguém, mas ser hospitaleiro no sentido de abrir a porta para um almoço, para uma jantinha, para um lanche, isso sim, eu penso que ninguém fica pobre, ninguém fica afetado se não oferecer a um pregador, uma pregadora, uma oportunidade de um lanchinho, né, de ser sociável. Se não pode hospedar, dando uma estrutura de hospedagem de hotel de 3, 2 estrelas, pelo menos um lanchinho é considerado hospitaleiro, sóbrio. Aí você, o que quer dizer a palavra sóbrio? Vamos lá. Isso aqui é interessante, gente. Sóbrio. Irmão Leandro está sempre sóbrio. Como Pastor, é que você interpreta essa palavra? está ciente das coisas que faz, está consciente, né? Consciente, ciente. Mas no contexto bíblico é um pouquinho mais do que isso, Ítalo. Não está bêbado. Eu Porque era pensei muito nisso, só que comum, isso era muito comum nas igrejas da região da Ásia Menor, sobretudo em Éfeso. o vinho. Antes do púlpito, antes de cada culto, e super normal. Era super normal. Irmãos, era Pastor, normal em questão do vinho. por isso que na época que Pedro Sim, recebeu o Espírito Santo lá, foi revestido, aí o pessoal falou assim que eles estavam bêbados, pelo costume da época? exatissimamente. Que eles não estão cheios de mosto, ou seja, do primeiro vinho ou do vinho recém-elaborado. Porque vamos aqui entrar agora na cultura bíblica. Agora, isso aqui é cultura bíblica, isso aqui é pano de fundo histórico. Por questão de cultura, de história, tem uma série de fatores que eu não quero entrar agora porque o tempo não nos permitiria. Mas a ceia do Senhor, nos tempos da igreja primitiva, alô, não era suquinho de uva, não. Era vinho duro e vinho pesado. Quem sabia disso? Nos tempos da igreja primitiva, era a ceia do Senhor era servido com vinho. Não existia o costume de usar suco de uva. Quem sabia disso, gente? Quem sabia? Quem Essa tinha problema história, com álcool, então, essa era a questão. Tanto que Paulo orienta muito bem
especificamente, certo? Mas havia uma cultura normal, que era a cultura judaica era super normal, a ingestão de álcool, de vinho. Por exemplo, hoje, Espanha, França, Itália, Chile, ó, Espanha, França, Itália e Chile. São 4 países que a cultura da bebida alcoólica, sobretudo do vinho, é totalmente normal. Quando eu cheguei no norte da França, para pregar numa igreja francesa, eu morrendo de sede, que coloco na mesa. Eu pensava, vai colocar aqui uma garrafinha da Perrier, que eu sou louco pela Perrier, aquela água mineral gasosa. Nada. 1,5 litro de vinho gelado. Falei, que é isso? Quando tira a tampa da bichinha, o cheiro, porque tinha sido prensado de manhã. Eu tinha chegado, era 4h30 da tarde, uma viagem cansativa de trem, vindo de Portugal. Eu falei, meu Deus, não tem uma Perrier ou água? Não, pastor, só tem garrafão de vinho, então vou ficar com sede. Eu vou ficar com sede. O pastor que me ofereceu pegou, ele estava morrendo, estava suando literalmente, ele entornou como fosse água. Vai morrer esse homem, vai infartar, vai cair duro. Que nada, estava feliz e normal. Eu, e ele disse, eu ainda continuo com sede. Abriu a segunda garrafa, tomou 2 litros do vinho mais pesado. Eu só de cheirar, falei, vou desmaiar. Só de cheirar, falei, vou desmaiar. Parecia, não sei, vodka, mas que vinho forte aquele ali. Depois eu descobri que é um dos vinhos mais fortes que existem no norte da França. Eles estão acostumados? Bebem e não se bebedam. Igualzinho na Itália, a mesma coisa. Eu vi essa experiência. Falei, meu Deus, eu devo ser de outro planeta. Como é que é isso? Mas na Itália eu já tive a sorte de conseguir água gelada. Aí, quando eu não tomei vinho, eles me perguntaram, vem cá, pastor, o senhor tem alguma coisa contra vinho? Olha, não faz parte da minha cultura. Então, me deixa quietinho, estou bem, com água. Não, pastor, o senhor tem... Não. Aí, para não fazer uma desfeita, eu só experimentei isso aqui, ó. Molhei a língua. No que eu molhei a língua, eu comecei a passar mal. Desmaiei. Que isso? Desmaiei. Eu sou muito sensível ao álcool. Não suportei. Por isso, alguém se lembra de que Paulo disse a Timóteo? Consuma um pouquinho de vinho. Que ele falou, um pouco. Por que razão que Paulo dá essa orientação a Timóteo? Era para o estômago, a questão medicinal. Isso, porque ali em Éfeso, as águas para beber eram salobras. E causava úlcera gástrica, úlcera péptica com a maior facilidade. Daí o consumo do vinho, que agia como uso medicinal. Alguém já viu um lugar de água salobra? Até na região de Éfeso, Sardes, Pérgamo e Tiatira, eu já estive lá 2 vezes, a água é insuportável, você não consegue nem colocar na boca para bochechar, e o povo toma para beber. E é normal. Super normal, porque são águas termais, são mornas a quentes, e o gosto é insuportável. Esse aqui é interessante, né? Que seja sóbrio. Então era muito normal naquela região da Ásia Menor, haviam obreiros que se embebedavam com muita facilidade. Modesto, pessoas que não demonstram arrogância, mesmo que tenham, mas que sejam pessoas que saibam guardar um nível de humildade. Volta de novo a repetir, não dado ao vinho. Havia o consumo normal de vinho, mas não dado, ou seja, ao ponto de não se embriagar. Não violento, era normal também, porque isso era um costume grego. Os homens impunham a sua autoridade masculina através de espancamentos. O quê? Sim. Esse negócio de violência doméstica não é coisa nova. Na antiga Grécia havia muito disso. Espancamentos. Era super, super, super normal. Aí o camarada se converte, o camarada se convertia e ainda seguia aquele mau hábito, né, de espancador. E Paulo dizia, não. Se converte, tem que converter também as atitudes. Porque como diácono presbítero batendo em mulher, não funciona. Não é exemplo para a família, muito menos para a igreja. Cordato. O que é uma pessoa cordata?
Não tem nada a ver com corbata, gravata. Cordato. Digamos que o Ítalo foi muito cordato comigo. Uma Olha só, pessoa Ítalo. sensata? Hein? Uma pessoa sensata? Um Cordial. pouquinho mais do que isso. Cordial. Cordial, amável, educado. Esses dias eu escrevi uma mensagem de texto para o Ítalo. Ítalo, você é muito cordato comigo. Aí eu poderia criar um mal-entendido. Aí eu mudei a palavra, né? Mas o Ítalo é cordato. Ou seja, cordial, amável, gentil, polido, educado. É o que o apóstolo Paulo deixava bem claro, que assim deveriam ser os diáconos. Depois, vamos fechar essa parte aqui para corrigir os nossos exercícios. Inimigo de contenda. O que é contenda no sentido prático da palavra? Disse-me disse. Tem obreiro que ama disse-me disse. É uma fofoca santa. Aonde a fofoca é santa? Aonde mostra na Bíblia que existe esse negócio de fofoca santa? Fofoca é uma coisa das trevas. É para provocar confusão. Tem contenda no meio? Chega e desfaz a contenda. Não dá combustível para contenda. Tem obreiro que, infelizmente, joga lenha e aumenta o tamanho da contenda. Então, o presbítero, o diácono, tem que ser inimigo de contenda. Não está chegando a um acordo? Joga água fria, que é entrar com oração. Tem casos que o obreiro tem que entrar no meio e já começar gritando uma palavra de oração. Ou repreendendo, porque às vezes é uma ação diabólica para trazer confusão. Mas o obreiro tem que ser definitivamente inimigo de contendas. Não avarento. O que é uma pessoa avarenta? Quer tudo para si. Não, aí seria egoísta. Mão de vaca. Não, aí seria egoísta. Vamos lá. O que é avareza? Vamos interpretar essa palavra no dicionário do Aurélio. O que é avareza? Vocês vão se É ser o surpreender. centro das atenções? Não. Uma pessoa avarenta é amante de dinheiro. Olha o conceito de avarenta. A gente pensa que é mão de vaca, mas não é. Se a gente for na Bíblia, o avarento é aquele que ama o dinheiro. Paulo ensina a Timóteo no capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de Todos os males. males. Ali Paulo está mostrando o perfil do avarento, ou seja, é aquele que ama o dinheiro, coloca o dinheiro acima de tudo e de todos. Então, uma pessoa avarenta é uma pessoa amante ao dinheiro. O dinheiro é o senhor dela e não nós o senhor do dinheiro. Então, cuidado. Você pode, irmão, obreiro, ter todos os bens materiais que Deus decidiu te dar para abençoar. Mas se você colocar o seu coração nesses bens materiais, esquece. Você já está desqualificado como obreiro, como diácono presbítero. Apto para ensinar. O presbítero, sobretudo o presbítero, tem que ter uma aptidão básica para ensinar, sim. Mas tem pastores que, infelizmente, não entendem essa exigência bíblica. Não, está aqui na igreja há 10 anos. Vamos dar uma recompensazinha ao obreiro. Vamos colocar ele como professor de escola dominical, vai ficar contentinho. Não. Ensino é uma vocação, é uma aptidão que Deus dá. Em alguns casos, treinando até essa aptidão aflora. Mas, na verdade, ela é uma vocação, ela é um chamado dado por Deus. Não estou dizendo que aqui se trata do mestre, como diz Efésios 4:11, mas que tenha uma aptidão básica para ensinar, pelo menos numa escola bíblica dominical. Não é colocar qualquer um porque dá problema, vocês sabem disso. Não seja neófito. O que é um neófito? Vamos lá, neófito. Criança espiritual, sem maturidade espiritual. Imaturo, criança espiritual, novo convertido. Tem igreja, o camarada se converte hoje, em 3 semanas já é cooperador. Esquece, não vai dar certo. Pastor,
Sim. Eu acho que seu microfone, eu não sei se é só meu celular, tá chiando demais, não tá dando pra escutar direito. Alguém deve estar com áudio aberto e deve estar vazando o som. Perfeito, alguém já desligou. Perfeito. Parou. É alguém que está com áudio aberto, né? Só uma dica, né? Não são em todos os casos, mas se você mantém o seu áudio aberto, de repente pode ter uma interferência do seu lado que você não percebe, mas está vazando em todos. Obrigado, obrigado. É realmente alguém que estava com o áudio aberto. Você pode participar abrindo, desde que você não esqueça de fechar, porque aí traz uma certa interferência. Então, perfeito. Neófito, novo convertido. Tá? Isso é perigoso, você colocar uma pessoa nova convertida em funções de certas responsabilidades. Dá tempo ao tempo e dar a ela treinamento e discipulado sempre que possível. Tenha bom testemunho dos de fora. Se ela tinha o hábito de roubar, que deixe de roubar. Se tinha o hábito de mentir, ela tem que ser ensinada e instruída para não ficar mentindo. E que tenha piedade. O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa sensível à necessidade de terceiros, que tenha amor, que tenha solidariedade, que olhe para o próximo e diga: uau, o próximo não tem um par de sapatos, eu tenho 10. Então eu vou dar um. Fui na casa de um diácono, entre nós aqui, e não estou falando isso por desmerecer o irmão, tanto que eu não vou citar nem o nome dele, fica assustado. Me mostrou a casa dele, uma casa abençoada, linda. Eu falei: oh, amém, glória a Deus, que Deus abençoou, deu uma casa própria, papá. Aí ele me levou no closet dele. Quando ele abriu o closet, eu não acreditei. Olha só, pastor, eu comprei tudo em um ano. 194 pares de sapatos. Comprou tudo em um ano. E eu falei: irmão, é que isso aqui é algum concurso? Eu nunca vi um homem ter tanto par de sapato. Mulher eu já vi. Na casa de uma esposa de pastor com 113. Mas esse irmão ganhou, longe, na loteria do sapato. 194 pares. E a maioria novinhos na embalagem, no plástico. Eu falei: deve ser algum problema. Não, pastor, eu tenho um problema, realmente. Aí ele assim, meio se encolheu no canto para a esposa não ouvir. Eu acho que eu tenho uma doença de compra. Eu sou um consumidor compulsivo de sapatos. Não adianta. Eu vou na Payless, eu vou na JCPenney, eu vou na Macy's, eu vejo um par de sapato, eu começo a coçar minha mão, meu dedo e tenho que comprar. Eu falei: meu irmão, você tem um par de pés e 194 pares novinhos. Será que o irmão não tem um pouquinho de piedade dos obreiros e dos irmãozinhos que nem tem um? Ele ficou tão sem graça. Não quis complicar a sua vida, mas olha só. Aí ele reconheceu, realmente, ele tinha um problema psicológico. Sério. Aí começamos a conversar. Passado um ano, ele me levou na casa dele, fui no mesmo closet, estava quase vazio. Aí, o que aconteceu, meu irmão? Eu comecei a rir. Não, pastor, depois daquela conversa, eu comecei a me livrar dos pares de sapato. Comecei a deixar de ser egoísta, para aprender a ser piedoso. Agora eu caí no outro extremo. Quando eu vejo um irmãozinho com um sapato ruim, tô lá e comprando dois, vou dando 2, 3 de uma vez só. Falei: oh, glória a Deus. Saio de um extremo, caiu. Menos mal, passou a ser piedoso. E terminando por hoje, vamos estudar cada uma dessas virtudes. Essa listinha que eu acabei de mencionar, vamos meditar nelas. Nosso propósito, meus irmãos, ele deve ser duplo diante disto. Preparar-nos para uma eleição de presbíteros e diáconos, ou seja, alguns de vocês no futuro, quem sabe, por um propósito de Deus, pode ser chamado a ser presbítero, diácono ou diaconisa. E desenvolver essas virtudes em nossas próprias vidas. Naturalmente, nenhum de nós possui todas essas virtudes no grau recomendado. Estamos batalhando para isso, não é verdade? Mas o importante é estarmos conscientes de sua necessidade de crescendo na prática das mesmas. O mais importante é que estamos lutando, batalhando, nos esforçando para termos estas qualificações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual e ministerial. Amém? Dúvidas, perguntas? Nós vamos passar então na próxima aula a página 11, líderes irrepreensíveis. Dê uma lidinha, por favor.
Eu gostaria de colocar a vocês esse compromisso da página 11 à página 14. Leiam da página 11 à página 14, da 11 a 14. Leiam da página 11 até a página 14, da 11 a 14, porque nós vamos basear-nos a nossa aula no conteúdo que vamos transcorrer aí entre a página 11 e a página 14. Temos 7 minutinhos encostando para as 10 horas da noite. Vamos corrigir então os nossos exercícios lá do finalzinho da apostila, só o bloco 1, assinale C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada, né? Tem 10 questõezinhas. Vamos então só fazer isso hoje, na próxima aula, então vamos corrigir, não é, a outra parte, que é assinale um X para afirmar a única alternativa correta. Então, para a próxima aula, vamos corrigir então o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Vamos lá então hoje? Assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Número 1, o obreiro não deve se preocupar em evitar linguagem própria ao seu ofício. Essa declaração é certa ou errada? Errado. Errada. Ele tem que se preocupar muito com o que vai falar, porque ele é um portador do Evangelho de Cristo, tem que ter um redobrado cuidado. Então, número 1, errado. 2, o obreiro deve ter cuidado com os gestos. Isto é certo ou errado? Certo. Certíssimo. 2, letra C. 3, as duas palavras-chave do relacionamento social de todo obreiro é obrigado e faça. Isso é certo ou errado? Errado. Certo. Todas as vezes que estamos fazendo algo, olha, a palavra obrigado não é uma palavra bonita? Obrigado. Mas Ou faça não seria muito faça-me bom. a gentileza, faça-me um favor. Entenderam agora? Então, essa declaração parece, escute essa, parece certo, mas não é não. Não, 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 não. As duas palavras-chave do relacionamento social de todo obreiro é obrigado e faça, não é só obrigado, a outra não é. Errado, né? Exato, então é errado, perfeito. Tô certo, Por isso então. que eu dei essa entradinha para esperar se alguém ia se manifestar, mas ninguém se manifestou, não Achei. perceberam, porque é uma pegadinha, perceberam? Então a número 3 é errado. O obrigado sim, o faça não. Então número 3 é errado. Outra pegadinha, preste atenção isso aqui, é outra pegadinha, já estou avisando. Quando o obreiro se referir a um colega de ministério, não há necessidade que ele o faça com respeito. Certo ou errado? Errado. Errado, claro que ele tem que fazer com respeito. E aqui diz que não deve fazer com respeito. Então está errado, número 4. Número 5, o obreiro deve e pode agir de forma ditatorial. Ele pode agir como um ditador. Certo ou errado? Errado. Errado. Número 5, errado. Número 6, o obreiro deve única e tão somente avaliar o perfil de liderança de seus liderados ou subalternos, se ela está enquadrada no modelo bíblico. Certo ou errado? Certo. Lê de novo que você vai perceber se essa declaração é certa ou errada. Vou ler de novo. O obreiro deve única e tão somente avaliar o perfil de liderança de seus liderados ou subalternos, se ela está enquadrada no modelo bíblico. Certo ou errado? Errado. Errado, porque esta avaliação começa pelo próprio líder e não apenas e unicamente dos seus liderados. E perceberam por que está errado? Porque aqui está dizendo deve única e tão somente
avaliar o perfil de liderança dos seus liderados. Aí deixa ele de fora, entendeu? Então, o líder tem que estar incluso nesta avaliação. Por isso que essa declaração é errada, porque essa declaração exclui o líder, só envolve os liderados. Eu sou o bonzão da história e o resto que se complique. Então, isso tem que ser uma pegadinha para a gente ler e analisar. Então, 6 errados. 7. Alguns diáconos exerciam também o ministério da palavra de acordo com o livro de Atos. Certo ou errado? Certo. Certo. 7, certo. Número 8. Dentre as várias funções dos diáconos, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências é uma delas. Certo ou errado? Certo. 8, certo. 9. Paulo, quando escreveu a Timóteo e a Tito, enumera pelo menos 20 qualificações que os presbíteros e diáconos precisam ter. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. 9, certo. E por fim, 10. O termo irrepreensível está ligado tanto a não merecer censura quanto a ter uma boa reputação. Certo ou errado? Certinho. Para quem se perdeu na poeira, repito as respostas. 1, errado. 2, certo. 3, 4, 5 e 6, erradas. 3, 4, 5 e 6, erradas. 7, 8, 9 e 10, corretas. Tudo certinho por enquanto? Tudo certinho? Maravilha? Perfeito. Chegamos ao final da nossa segunda aula, Teologia do Obreiro, turma das terças-feiras. Agradecemos de coração o carinho, o esforço que grandemente cada um de vocês colocaram para estar aqui. Obrigado de coração, irmã Flávia, irmã Amanda, irmão Leandro, família Gil, Rubiane, Deus abençoe, irmão Claudiano, irmã Larissa, evangelista Alexandro, nossa irmã Ilana, Ítalo. Dezembro tô aí, Ítalo. Dezembro, o pastor já confirmou. Dezembro tô aí. Em novembro. Dezembro aí, ó, segunda semana. Vamos, Em novembro. usando energia para te dar um abraço. Amém. Em novembro. Novembro não, ele mudou a data, que teve uma situaçãozinha, né? Parece que vai ser o aniversário aí da igreja, se não me engano, Sim. 10 anos, né? 10 anos de Isso. Nova Aliança. Ele vai fazer tudo num só pacote, né? Então vai jogar tudo para dezembro. Vai ser bom demais. Ei, meu Deus. Legal. Prepara a costela. Eita, Nos prepara tudo, sentidos, né? A costela para comer, a costela para se abraçar. Claro. Deus abençoe. Irmã Bernadette, obrigado. Deus abençoe. Vamos despedir na nossa aula com uma palavra de oração. Nosso irmão evangelista Alexandro nos fará a bondade e a gentileza de abrir o seu áudio e nos despedir, né, a nossa aula de hoje. Nos encontramos, permitindo Deus, na próxima terça-feira, dia 24 de outubro, às 8h15, permitindo nosso Deus. Muito obrigado. Continuem orando uns pelos outros, né? Vocês viram que eu deixei um vídeo, não é? Pedindo oração em favor da nação de Israel, também em função do nosso processo de legalização, que foi atrasado um mês por causa dessa situação da guerra, mas a bênção já está garantida, né? Só foi atrasado a audiência, mas o green card já está seguro, não tem como arrebentar e tirar da nossa mão, porque a bênção de Deus ela é completa e ela não sai assim fácil de jeito nenhum das nossas mãos, né? Mas eu vou ter a alegria de estar com um cartãozão aqui na mão para mostrar para vocês e testificar para a glória do nosso Deus. Evangelista Alexandre, por favor, nos levando a Deus em oração, nos despedindo. Aos irmãos com a paz do Senhor, oremos a Deus, Pai, nós te damos graça por tudo. Obrigado, Jesus, por este estudo maravilhoso, a qual nós aprendemos aqui esta noite. Ajuda-nos a colocar em prática, Pai, que nós aprendemos, ó Deus. Sabemos que não é fácil, mas o Teu Espírito Santo é que nos conduz, que nos ajuda. Obrigado pela vida do nosso professor, a vida de cada irmão, de cada um que pôde comparecer. Eles também que não puderam comparecer, os possam estar dando vitória, abençoando, uma semana de bênção, de graça e de glória. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em nós, nos aperfeiçoando dia após dia. Somos gratos ao Senhor e pedimos uma noite abençoada para a glória do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus. Amém. Amém. Nosso lema, não vai embora agora não, nosso lema, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É e necessário que que eu ele que cresça e eu diminua. diminua. É necessário que É ele necessário cresça que ele e cresça que eu que e que eu diminua. Mas a Deus damos o que, povo? A honra, a glória e o poder. E o Muito poder. obrigado, boa noite, bom descanso, abençoado final de terça, boa semana. Vejo vocês, se Deus quiser, próxima semana, terça, 24 de outubro. Obrigado, beijo no coração de cada um de vocês, a paz do Senhor, amo vocês muito, em Cristo Jesus. Obrigadão, Deus abençoe, até a próxima. Glória a Deus.